E já que eu estou com um pediatra ao vivo aqui, é importante a gente trazer duas questões relacionadas aos adolescentes e também às crianças, doutor Renato Kifuri, porque o britânico, o Comitê de Vacinação e Imunização britânico, ele recomendou, né, que as pessoas saudáveis entre 12 e 15 anos não sejam vacinadas contra a Covid, que é justamente a população que em São Paulo neste momento está sendo vacinada, né? Há uma preocupação dos pais em relação a isso. Eles consideram lá na Inglaterra que os benefícios da imunização para esse grupo são muito incertos e não há evidências conclusivas sobre o efeito na transmissão a curto e médio prazo. Por outro lado, no Chile, eles iniciam a vacinação das crianças com 6 anos ou mais. Eles autorizaram, né, a aplicação da Coronavac para as crianças com 6 anos ou mais e eles vão incluir as crianças achando que esse é um caminho de proteção do país. Queria análise sua a respeito desses dois casos. Ótimas questões, Fabiola. Primeiro, as crianças, sem dúvida, e adolescentes, têm um risco proporcional, quando a gente olha comparativamente com adultos, de evolução para formas graves muito menor. Né? Do total de hospitalizações por Covid-19 no nosso país, é cerca de 2,5% só aconteceram em menores de 20 anos. Do total de mortes por Covid-19 no país, 0,35% em menores de 20 anos. Só que, Fabiola, quando a gente fala 0,35% de 600 mil mortes praticamente, 2 mil crianças e adolescentes já faleceram de Covid. É mais do que todas as doenças preveníveis por vacinação somadas juntas. Se nós somarmos o que morreu de coqueluche, sarampo, gripe, febre amarela, difteria, rotavírus, diarreia, meningite, pneumonia, não dá 2 mil mortes. Hoje, a Covid-19 é a doença que mais mata nossas crianças e adolescentes, doença mais prevenível por vacinação que mais mata. Então, não é desconsiderável, não é negligenciável esse risco, não. Nós temos que olhar para esse público com importância. Ainda mais num cenário agora, onde os adultos vacinados, onde a gente vê que a doença residual da Covid-19, os casos graves acontecem em não vacinados, e a proporção desses casos graves, obviamente, em não vacinados, vai ser maior nas crianças. As crianças que representavam 2,5% já vão passar a representar 5%, 10%, 20% do total de hospitalizações. Estados Unidos já pulou para 19%. Né? E é natural, é um desvio de faixa etária, vai adoecer mais grave quem não está vacinado. Quem não está vacinado hoje são as crianças e adolescentes. Por outro lado, nós não podemos comparar também o que acontece, como nós chamamos de taxas de mortalidade, no Reino Unido com o Brasil. O Brasil, uma criança com Covid, o risco dela morrer comparado com a inglesa é 15 vezes maior. 15 vezes maior, não é a mesma coisa. Mas a gente olha para o coeficiente morte por milhão, por Covid-19 no Brasil comparado no Reino Unido, a distribuição de casos por milhão é mais ou menos a mesma, mas o risco de morrer por Covid-19 é 15 vezes maior no Brasil quando comparado com o Reino Unido, por exemplo. E outro dado que nós não podemos também deixar de chamar a atenção é que essas análises de risco e benefício, elas devem ser feitas, obviamente, num cenário de cada país. Os Estados Unidos, por exemplo, vacinam todos os seus adolescentes acima de 12 anos, porque não tenha dúvida que o benefício da vacinação lá, ele já tem dezenas de milhões de adolescentes vacinados lá, o número de casos evitados é muito maior do que o eventual risco da vacinação, a vacina Pfizer que está licenciada lá. Então, eu não tenho dúvida, a Sociedade Brasileira de Pediatria apoia a vacinação aqui no Brasil, recomenda enfaticamente que adolescentes de 12 anos acima, onde a gente tem vacina registrada no país pela Anvisa, sejam vacinados, primeiro com comorbidades, que têm muito maior risco do que aqueles que não têm alguma condição crônica, ou adolescentes gestantes, e depois adolescentes saudáveis. Então, a nossa palavra aqui é pró-vacina, no sentido tranquilizador das famílias que nos ouvem, vacinem seus filhos adolescentes. Sim, a Covid aqui no Brasil tem um risco de agravamento entre adolescentes muito maior do que aí o risco eventual da vacina. A vacina é super segura e os raros eventos relacionados a ela são todos benignos.
mesmo a tal da miocardite, são eventos que se resolvem espontaneamente, não temos um óbito ainda no mundo relacionado a essa miocardite. Importantíssima essa sua fala, porque eu acho que os pais ficam muito inseguros, né? E é Com importante ter essa razão, com fala. razão. Doutor Renato, inclusive, representa um A grupo fala de e o pediatras. posicionamento, né? O posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, os especialistas em pediatria no Brasil têm recomendado, um documento recente vai sair, deve sair entre hoje e amanhã, apoiando a vacinação. E lembrar que o Chile autorizou a vacina da Coronavac, você tocou no assunto, a partir de 6 anos. A Anvisa entendeu que ainda os dados são um pouco preliminares, a Coronavac continua submetendo esses dados à Anvisa, e quem sabe a gente possa vacinar crianças menores do que 12 ainda este ano, mas por enquanto só os acima de 12 anos. Tá certo. Doutor Renato Kifuri, muito obrigada, bom trabalho aí. Consultório tá cheio hoje, não? Sempre, né? Sempre. Essa época do ano tem sempre, né? Eu acho que é importante a gente ver que essa volta às aulas propicia um aumento de outras doenças respiratórias. Sim. Os pais que nos acompanham aí sabem bem do que eu estou falando. Sabemos. Eu sei, Fabiola. Então, a gente tem que ter calma, né? Eu acho que esse é o momento da gente estar no controle da pandemia, baixando as taxas, precisamos acelerar a vacinação. Agora, o desafio é a segunda dose. Jogamos no primeiro tempo, ganhamos o primeiro tempo, nas comparações futebolísticas de nosso país. Agora é hora de entrar em campo de novo no segundo tempo e terminar essa partida.